Pastor Lucas, você tá por aí? Pastor Lucas! Estou aqui, sim. Glória a Deus. Pastor Lucas, tá brilhando? Já transformou? Como é que é a luz aí? Quase, né? Aqui a luz atrás. Glória a Deus. Olha só, o homem já tá brilhando. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos brilhar mais e mais. Olha só. Eu não sei se eu fazia já assim, baixava a cabeça e ficava assim. Não, eu Jamais, dá uma da glória do Senhor. O pastor Lucas conduziu, que fala no Brasil mesmo, a ceia. Muito obrigado, pastor. Foi bom, foi linda, né, Mário? Linda a ceia, né? Foi muito bom. Muito linda, assim. Muito bem, querido. O senhor tem tempo extra hoje, o nosso querido profeta, como ele falou, né, não entrou em contato, ele deve estar num lugar muito remoto, um lugar que não tem internet. Eu vou de oração sobre o Senhor, Mário. Amém, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado a tua presença aqui hoje, tão forte, trazendo para nós a alegria do seu coração, Pai. A alegria do seu coração. Porque essa é a tua vontade. Que essa alegria do seu coração, essa paz de quem é o Senhor, que desça sobre todos aqueles, Pai, que estão ouvindo, e eles venham a andar cada vez mais igual ao Senhor, fazer essas coisas lindas, pensar igual ao Senhor, agir igual ao Senhor. Essa é a tua vontade, Senhor. Alegria, alegria, alegria com todos nós. Pai. Alegria, alegria, alegria. Quem realmente tem tempo, né, Pai, de fazer fofocas uns dos outros, né, como o Espírito Santo tem falado. Mas muito obrigado e agradecemos o Senhor ter trazido aqui o nosso pastor Lucas, que ele venha, que o Senhor agora coloque nele, Pai. Coloque nele as tuas palavras que caem em todos nós, que nós venhamos aprender cada vez mais quem é o Senhor. Amém. E a cada vez viver mais e mais igual ao Senhor. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por trazer o pastor Lucas. Pedimos que o Senhor abençoasse agora o nosso amado pastor Lucas. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Sabe aqui, você tem aí 35 minutos. Fica à vontade. Tá bom, vamos lá. Glória a Deus. Então, a paz do Senhor Jesus, irmãos, para todos. Eu consegui dar um jeitinho aqui de olhar os comentários ao mesmo tempo que eu estou aqui no celular. Eu deixei o computador só para os comentários aqui, para eu olhar aqui em cima, tá? Para ver todos que estão aí. Então eu vou saudar por nome, né? Os que eu lembrar e os que eu não lembrar, vocês me perdoam. Então, paz, Senhor Jesus, irmã Catiúcia, irmã Eliana, irmã Gislaine, né? A irmã, o primeiro nome não lembro, é a Weg. Esqueci, a irmã Luana, né? Quem que é que está aqui mais? Irmã Lara Pereira. Isso. Paz do Senhor Jesus para todos, né? A irmã Célia Lima. Rosana Rueg. Agora lembrei. Rosana Rueg. Então, a paz para todos, né? Que Deus abençoe. Vamos, então, a nossa conversa, a nossa comunhão com Deus, né? Como já estamos aqui agora, né? Aos que participaram da Santa Ceia também e continuam na comunhão. E os que já entraram na live também, já estão na comunhão, né? Desde as 6 da tarde aqui com todos os irmãos. Então, irmãos, nós vamos falar um pouco sobre a transformação do nosso ser, que é algo que nós estamos esperando aí, que a irmã até Gislaine. Muita saúde e paz para o pastor Lucas e família. Amém, amém. Então, irmãos, a irmã Gislaine colocou aí que está ansiosa pela transformação. Então, nós sabemos, irmãos, pelo que está escrito, que nós haveremos de padecer um pouco, né? Um pouco. Por quê? Porque nós temos o restante das aflições que Jesus passou para nós passarmos. Por quê? Jesus é o cabeça e nós somos o corpo. Então, o corpo de Jesus também foi afligido, né? Assim como a cabeça, que é o próprio Jesus, né? Foi afligido. Então, nós temos que estar firmes para não desanimarmos agora, nesses últimos tempos, independente do que aconteça, né? Independente do que venha. Nós estamos aí com a notícia da guerra, e o Senhor tem falado que tudo que vai acontecer, não vai ter retorno, não vai ter aquele momento de paz, de retorno, né? Nós tivemos um intervalo entre a primeira e a segunda, né? Você sabe o que eu estou falando, né? Agora a segunda está indo para a terceira, né? Então, nós tivemos esse intervalo, agora não vai ter mais. Então nós temos agora que estar firmes no Senhor, criando raízes profundas no amor de Deus. E nós estamos falando muito do amor de Deus, porque é Ele que é o vínculo da nossa confiança com Deus, daquilo que Ele fez na cruz por nós, perdoou, lavou os nossos pecados,
E nós não estamos mais com o foco em nós, nem nos nossos pecados, mas o foco em Jesus. Isso é o que nós temos falado, nem estamos olhando para o mundo e nem estamos querendo nos justificar a nós mesmos, né? Que a palavra de Deus fala lá que os judeus, eles erraram, né? Os judeus erraram porque procuraram a sua própria justiça. Então, Romanos 10, verso 3 diz assim: porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, qual é a justiça de Deus? É a justiça que vem pela fé. Você foi justificado pela fé. Então, você recebeu a fé, creu em Jesus, foi justificado, isso te gerou gratidão e amor. E agora você responde ao amor que Deus teve por você. E com esse amor, você mantém esse amor com Deus. É um relacionamento de ida e volta. O Senhor nos amou primeiro e você ama de volta. E nós vamos mantendo esse amor, essa comunhão. E quando a gente mantém esse amor, nós nos separamos das coisas que desagradam a Deus. Porque quem ama faz isso com naturalidade, né? Muitas vezes as pessoas estão fazendo coisas com muito esforço. Então, está precisando pedir para o Senhor olhar mais para dentro do seu coração, você mesmo, né? Colocar para fora as suas queixas, as suas angústias, as suas amarguras, as suas tristezas, e também limpar o seu coração, como foi falado aí da fofoca e de outras coisas, para que o amor brote, porque o coração puro vai brotar amor, o coração impuro não vai brotar o amor. Então, se você não está conseguindo brotar amor por Deus, é porque você precisa dessa limpeza. Você precisa ser limpo de toda impureza, imundícia, né, sujeira, injustiça, né? Porque às vezes tem impureza no corpo, na alma e no espírito, na mente e nos pensamentos. E isso só acontece se você se entrega para o Senhor, faz aquele exame de consciência, aquela contrição daquilo que você observa em você mesmo, e mesmo que você não observa, mas você está sofrendo por alguma coisa, é porque Deus está querendo gritar nos seus ouvidos: olha, alguma coisa está errada, para você poder se corrigir. Mas também irá haver um outro tipo de sofrimento, que é a perseguição, que é o ódio que Satanás tem de nós, né, e faz o mundo nos odiar. Por isso nós não devemos odiar as pessoas, porque aquele ódio já é resultado do ódio que Satanás tem de nós, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não são as pessoas que estão odiando nós que nós temos que revidar, mas é contra os impérios e potestades que militam nas regiões celestiais, certo? Então, esses impérios e potestades são os que nos odeiam de verdade. As pessoas só são instrumentos induzidos ao ódio contra nós, e isso vai crescer, e agora contra os judeus e contra os cristãos. Por quê? Porque teve uma perseguição dos judeus no Velho Testamento, uma perseguição dos cristãos no Novo Testamento, e agora vai juntar os dois, judeus e cristãos. Então nós temos que estar preparados. E agora é a hora também de nós darmos o testemunho do amor de Deus também para os judeus. Não só para os do mundo, mas também para os judeus, sabendo que nós confiamos no Senhor e damos o testemunho de que Jesus é o verdadeiro Messias. Então é isso que nós estamos agora em vias de acontecer. E nós precisamos também continuar semeando a palavra de Deus para nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que nos rodeiam. Sempre abra a porta das pessoas com alegria, né? Quando você entrar no ambiente, sempre traga um sorriso, uma alegria, uma palavra de paz, de saudação, de bênção. Sempre procure fazer algo pelas pessoas que você também gostaria de receber, né? Sempre acrescentando e não tirando das pessoas aquilo que elas têm, mas acrescentando, né? Amor, paz, alegria, mostrando que você está bem, mostrando que você tem vontade de fazer coisas boas, importantes, porque as pessoas se sentem atraídas quando elas veem que você está vibrando, está iluminado, está brilhando. Todo mundo quer ficar perto, né? A carne, as pessoas no mundo, elas funcionam como as mariposinhas, né? As mariposinhas vão para a luz, né? E fica ali rodeando da luz. E Deus fez assim também. Só que, o que o Senhor quer? Capturar elas para que elas se arrependam e creiam em Jesus. Então, veja, só o amor de Deus, certo? Que você demonstrar vai
capturar elas, vai levar elas para o Senhor. E o amor é suficiente, né? O amor é suficiente, tá bom? Essa noite eu sonhei com perseguição, vi que tinha perdido nossos direitos, logo depois eu estava preso com outras pessoas, havia muito soldado das trevas, mas eu consegui fugir no final. Glória ao Senhor Jesus, vamos superar tudo isso, né? Eu também já tive sonhos fugindo, eu já tive sonhos tendo que escapar de lugares, né? Eu não entendo todos os sonhos que eu já tive, não consigo saber o que vai cumprir, se não vai, porque às vezes o Senhor dá sonhos que são coisas que estão sendo anuladas. O Senhor Jesus já falou para a Eri. A Eri ficou preocupada com um dos sonhos dela lá, aí ele falou assim, não, essas são possibilidades que iam acontecer, mas foram retiradas. Então nós temos que orar também para que o Senhor retire as possibilidades ruins, as consequências ruins, né, às vezes daquilo que nós estamos fazendo hoje, nós temos feito. Como que nós eliminando as consequências ruins? Se arrependendo, deixando aquele mal, né, como a fofoca, por exemplo, né, e pedindo a Deus uma mudança no seu coração, na sua consciência, Deus já muda a sua história no futuro, porque você mudou a sua atitude no presente. As possibilidades ruins, né, é quando você deixa o Senhor preencher o seu coração. Você olha aquilo, percebe o que está acontecendo na sua vida, dá uma examinada de consciência e pede para o Senhor encher você da sua presença. Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Senhor Jesus, enche-me da tua presença em mim e me faz semelhante a ti, porque é Ele quem faz. Eu não consigo me tornar semelhante a Jesus. Eu já tentei muitas vezes, né? A gente consegue ser religioso. Com muito esforço a gente se torna religioso, mas transformado só o próprio Senhor é que nos transforma e nos edifica. E para isso você tem que estar na palma da mão dele, né? Deixando ele levar você para onde ele quer. E você, fecha o bico, não murmura e abre o bico para louvar. Amém? Então essa é a dica de você viver na presença de Deus. Amém? Então o Senhor vai nos ajudar sim, aqui os irmãos estão falando, a perseguição começou perdendo os direitos, depois fomos presos porque lutamos pela verdade. Então vamos nos manter na verdade, vamos nos manter no amor a Deus, e não importa, ainda que nos mate a carne, não podem matar a nossa alma, mas Deus é quem pode matar tanto a carne quanto a alma, e lançar a alma no inferno. Então, irmãos, vamos aqui agora entender uma coisa. No hebraico, nós temos a condição de saber uma coisa muito interessante de como que era o corpo de Adão. O corpo de Adão, ele estava entre a matéria e o espírito. Quando ele foi criado na matéria, ele também recebeu uma parte espiritual. Então ele não era totalmente como nós agora, né, que nós temos carne e sangue. Ele estava num estado superior de inocência, de pureza, tá? E espiritualmente também. Então, quando ele comeu do fruto do bem e do mal, ele desceu para o lado animal. Porque, veja, tem aqui os animais, os anjos, e o Senhor colocou o homem bem no meio, entre os anjos e os animais. Então, um pouco menor do que os anjos nos fizeste, está escrito em Salmo. Só que, quando ele pecou, ele se animalizou, né? Ele se materializou animal, e veio ter essa vida baseada no sangue, né? Que nós falamos na Santa Ceia de hoje. E nessa vida baseada no sangue, né? O Senhor colocou lá em Romanos 8, né? Que eu vou ler aqui, Romanos 8, 2 e 3, o seguinte: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. E onde que está a lei do pecado e da morte? Veja só. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, então a carne, né, não conseguia cumprir a lei, porque o pecado foi colocado na carne. Então está escrito assim: Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne, do pecado. A carne de Jesus era semelhante à nossa, que é uma carne de pecado. A dele não era de pecado, mas era em semelhança. Condenou o pecado na carne. Então a carne recebeu a carga do pecado. Para quê? Para libertar o espírito. Então, todos os sentimentos, pensamentos e coisas erradas vão para a carne. E se você viver na carne, você vai ter os sentimentos, os pensamentos e as coisas erradas. Se você viver no espírito, né, vamos falar assim como fosse um edifício, o andar de baixo e o andar de cima. Se você for morar lá no porão, é a carne.
Se você for morar no andar de cima, é o Espírito. Então, veja só, o que é andar no Espírito? É andar como Jesus andou. O que é andar como Jesus andou? Quando a comunhão de Deus está em nosso coração, você não precisa ter ansiedade, você não precisa ter angústia pelas coisas, você descansa, né? Em aquietar-vos e sossegar-vos está o vosso livramento e a vossa vitória, né? Está escrito lá em Isaías, né? Então, nós temos vitória sobre o inimigo quando nós descansamos e aquietamos. Mas o que é esse descansar? Será que é ficar de braço cruzado, não trabalhar, não lavar um prato, não ir trabalhar, ou não lavar uma roupa, ou não cuidar da casa? Não. Aquietar e sossegar é a sua maneira de viver tranquila no seu coração, sabendo que Deus cuida de você, das suas necessidades afetivas, das suas necessidades materiais, espirituais, né, até no casamento, todas as necessidades, Deus cuida. E no tempo certo, Ele vai dando o preenchimento e o suprimento de cada coisa. Então, por isso que Filipenses coloca lá na carta Paulo aos Filipenses, né, que no que for, tudo que for puro, justo, amável, nisso pensais. Quer dizer, você está com o pensamento buscando o que é justo, o que é puro, o que é amável. Então, você está andando no andar de cima, no Espírito, certo? E o Deus, né, nos suprirá a todas as nossas necessidades, que é as necessidades que envolvem a mente, o corpo, a alma e o espírito, né? E você não andando no espírito, quer dizer, andando nessa consciência, nesse entendimento, nesse foco, certo? Você não vai cumprir os desejos da carne, porque os desejos da carne são inimizades, intrigas, porfias, fofocas, né? Todo tipo de maldade, de malícia, está lá em Gálatas, né? Os frutos da carne. E aí o fruto do Espírito é paz, benignidade, amor, mansidão, domínio próprio, fidelidade, alegria. Então nós temos os frutos da carne e o fruto do Espírito. Isso a gente percebe no dia a dia. Você percebe numa pessoa o fruto do Espírito ou o fruto da carne. Você percebe em você ou o fruto do Espírito ou o fruto da carne. Quando a gente está embaraçado com a carne, embaraçado, o que é? Está produzindo muito fruto da carne, não consegue se libertar, joelho no chão. Clama a Deus. Não deu certo? Mais oração. Não deu certo? Faz um jejum. Tá bom? Então é assim que a gente vai fazendo. Pode fazer um jejum de 6 horas, 12 horas, né? E aí você volta a ter aquela autonomia, né? O que é autonomia? É a própria pessoa dominar a situação. Então, o dominar da situação vai ser o teu espírito dominando o corpo, né? Então, o teu espírito sujeita o teu corpo, e não o contrário. Porque, do contrário, o seu corpo sujeita o espírito, aí você tem preguiça, desânimo, tristeza, aí cai em falatórios, cai em coisas erradas, entendeu? Então, você tem que levantar o seu nível espiritual através da oração, da meditação da palavra, de tudo que é bom. E praticar o que é bom, né? Nós temos todo dia a oportunidade de fazer coisas boas para os nossos familiares e para os nossos vizinhos e amigos, né? Glória a Deus. Aqui estão falando aqui, é a primeira vez que assisto você, pastor Lucas, ao vivo. Vi alguns vídeos no seu canal, você é uma bênção. Deus abençoe sua vida e sua família dessa maneira. Se ensina como o Senhor. Ótimo. Obrigado, irmã. Deus que abençoe, que toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. Então, como eu sempre falo, né, eu gosto de coisas práticas, coisas que eu digo para a pessoa o que fazer. Né? Por quê? Porque o conteúdo ele vai acontecer com a prática. Se eu fizer uma teoria aqui e não te der uma prática, você não vai saber como fazer a prática das coisas. Aí você não recebe o conteúdo. Aí fala, meu Deus, eu tenho fé e não alcanço nada. Por que você tem fé e não alcança nada? Porque precisa da prática. Então, eu estou falando coisas práticas, tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Então, vamos continuar, que hoje eu tenho bastante tempo, né? E eu estou clamando aqui para o Senhor completar a revelação daquilo que nós estamos conversando. Graças a Deus, o Senhor é fiel e nos dá a palavra pelo Espírito Santo e vem lá de cima e só jorra aqui, tá bom? Glória a Jesus. Então, irmãos, nós vimos o seguinte, veja só. O Senhor sabia que nós erraríamos sempre. O Senhor sabia disso. Por quê? Porque Ele nos criou para testarmos possibilidades. Uma possibilidade é certa, outra possibilidade é errada. A errada fala, não posso fazer mais, isso dá errado. Possibilidade certa, vou continuar fazendo. Então, nós fomos feitos para testar as possibilidades. Os anjos, eles não podem testar possibilidades. Por quê?
eles são inteligências espirituais. Então, o que eles têm que fazer? Obedecer a Deus. Como é que um anjo acrescenta alguma coisa nele? Né? Um anjo, se ele obedecer ao Senhor, ele passa a crescer no conhecimento, porque ele obedeceu, recebe um conteúdo, ele cresce. Se um anjo testar uma possibilidade que Deus não mandou, ele desobedece. E se ele desobedece, ele se alimenta, se apropria, se transforma na possibilidade que ele está experimentando. Por isso que ele tem que experimentar só a vontade de Deus em obediência constante. E Satanás, o que ele fez? Ele experimentou uma possibilidade de uma coisa que Deus não deu para ele. E ele se transformou naquela possibilidade que ele experimentou. Qual era a possibilidade que ele experimentou, que ele criou? De querer ser igual ao Deus. Ele conseguiu? Não. E aí ele caiu. Então nós fomos feitos já para testar as possibilidades, certo? Então, às vezes erramos, às vezes acertamos, experimentando uma coisa boa, e aquilo não impregna em nós, né? Por quê? Porque sempre temos o direito, né, de voltar e se arrepender. Mas acontece que nós precisamos um pouco imitar os anjos. O que é um pouco imitar os anjos? Obediência, obediência, obediência. Porque a obediência mostra o amor que você tem por Deus. Os anjos mostram o amor que eles têm por Deus pela obediência, certo? Satanás deixou de amar o Senhor e amou mais a ele mesmo. E por isso ele quis ser igual a Deus e caiu. Então, veja só. Então, é um pouco diferente a nossa natureza da natureza dos anjos. Por isso que nós temos ensinado que você não deve se culpar pelos erros que você comete. Porque enquanto você estiver nessa carne, certo? Você vai cometer erros. Mas você deve prosseguir para frente. Caiu, levanta, pede perdão e vai para frente. Certo? Não volta para trás. Não volta para o mundo. E nem tenta se encobrir de justiça. Ah, eu não fiz nada. Ah, o que eu fiz não foi tão grave. Não, confesse, não, foi grave sim. Eu fiz uma coisa errada, eu peço perdão, não quero fazer de novo. Entendeu? Não encubra com justiça falsa. Tá? Deixa a justiça de Jesus te cobrir. A justiça de Jesus te cobrir, ela limpa você daquele erro, daquele fracasso, daquela culpa que você teve. Se você fizer isso, você vai corrigir toda a sua vida, toda a linha histórica da sua vida. E ore para o Senhor, fala, Senhor, pega a linha histórica da minha vida, corrige ela todinha agora, para eu estar preparado para o arrebatamento, para eu estar preparado para a transformação. Amém? Então vamos voltar lá naquela questão da carne. Então Adão, ele estava entre os anjos e os animais. Quando ele pecou, ele caiu para os animais. Então ele teve o quê? Um corpo sanguíneo, como os animais. Certo? Então, quando Jesus morreu na cruz, o que ele teve que derramar? O sangue. Por quê? Porque o pecado foi lançado aonde? Que a palavra disse aqui, 8, versículo 3, Romanos 8. O pecado foi lançado na carne. Então, tinha que expurgar aquilo da carne. Quando um balde, ele está com água suja, o que você tem que fazer? Tirar a água suja e usar o balde de novo. Então, para ele usar esse vaso aqui de novo, o que Jesus fez? Tirou o sangue dele, porque o sangue dele absorveu todos os pecados e foi drenado para fora. Quando Jesus ressuscitou, ele não tornou o corpo em sangue, porque a vida dele não era mais a biológica. Né? Adão tinha uma vida não biológica, passou para uma vida biológica, Jesus veio com uma vida biológica e pela cruz ele voltou para o estado que estava Adão antes. Só que ele voltou melhor, muito melhor. Por quê? Porque a humanidade que ele está levando com ele, aprendendo o amor, né? Os anjos foram ensinados com a história do homem, os anjos acrescentaram conhecimento, né? E a humanidade foi salva e o amor encheu o coração do homem e dos anjos também. Por quê? Porque houve crescimento no céu, houve conhecimento de Deus. O próprio Deus se deu a conhecer por Jesus. Então é por isso que Jesus precisou derramar o seu sangue, porque o pecado foi lançado na carne, e a carne recebeu esse pecado no sangue. Por isso que quando você casa, você é um pecador, casa com uma pecadora, tem um filho pecador, porque ele tem sangue. Ele tem o sangue do pai e o sangue da mãe. Entenderam? Por que precisou derramar o sangue? Então agora, quando nós formos transformados, a nossa vida não é mais biológica, por isso que nós não vamos morrer mais. Certo? Nós morremos porque a nossa vida é biológica. Amém? Glória a Deus.
Pastor Luca, por que é que muitas vezes eu me sinto inútil ao Senhor? Será que eu não estou fazendo o que o nosso Deus quer? Mas eu não sei o que é. Bom, veja só. A primeira coisa que você precisa saber é se você está amando o seu próximo. Se você ama, perdoa e tudo. A segunda coisa é que se sentir inútil é um estado de humildade, né? Se você se achasse a boa zona, tudo certão, você ia se achar a grandona. Se você está se sentindo inútil, é porque você tem um coração humilde. Agora, você também pode estar sentindo o seguinte, às vezes você está se sentindo inferior, que é uma coisa que Deus não quer. Olha, veja só, você está amando as pessoas, você está perdoando, né? Você está procurando fazer tudo melhor do seu coração para qualquer pessoa, e você está levando a palavra em cada atitude, não é só falar do evangelho, é em atitudes, né? Às vezes fazer uma torta para alguém, oferecer de um pedaço de bolo, a maneira como você oferece um café, a maneira como você prepara um prato de comida, são atitudes de amor. Então isso já é a prática do amor. Então se você às vezes se sentir inútil, pode ser um estado de a inferioridade que você está sentindo. Retire isso do seu coração e vá em frente que o Senhor Jesus te ama. E procure fazer essas coisas. Se você está amando, está levando a palavra, está se transformando a cada dia através do quê? Dessa prática, porque essa prática vai transformando você, então você não é inútil, né? Nós podemos nos considerar inútil, né? Nós podemos nos considerar inútil porque nós só fazemos o que Deus nos manda. Mas, às vezes, quando a gente está cansado e precisa pregar uma palavra e fazer algo a mais, né? Aí é aquele extra que o pastor João acabou de falar aí, né? Que a pastora Nilva estava com bastante dor, com bastante dificuldade, mas mesmo assim trouxe a palavra. Então ela está tendo um extra, né? Então, se você se sente inútil, né? Procure também na hora que você está difícil de fazer as coisas, continue fazendo, porque aí é o extra de Deus, tá bom? A culpa é bom porque temos consciência do erro. Sim, a culpa é bom porque temos consciência do erro, claro. Se você não tivesse consciência do erro, mas ficar escravo da culpa não é bom, tá? É bom confessar, irmã Luana, o Espírito Santo pegou na nossa veia. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, sentir a culpa, né, para mudar de atitude é ótimo, mas manter-se naquela automartelada, né, a pessoa fica se automartelando, não é bom. Peça perdão, glória ao Senhor Jesus, e vá em frente, tá bom? Eu estou conseguindo aqui ter o celular e olhar lá as perguntas, tá bom? Também me sinto inútil muitas vezes, Luana Santos. Glória ao Senhor Jesus. Então, às vezes você está numa rotina também, né? Você está fazendo todas as coisas sempre igual. Tenta quebrar um pouco a rotina, sai para a casa do vizinho, leva uma palavra para ele, né? Ou quando você for no mercado fazer uma compra, começa a puxar um assunto do evangelho para alguém, tá bom? Cria essas situações diferentes, através de uma mudança na sua maneira de fazer as coisas, tá? Aí você vai se sentir mais útil. Né? O que é ser útil? É fazer o que Deus quer. E o que é fazer o que Deus quer? Trazer vidas para o arrependimento dos seus pecados. É amar. Né? Quando você traz vida, você está amando. E quando você ama, você traz vida. É a mesma coisa. Tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Então, voltando aqui na questão da carne. Né? Glória a Deus, você está fazendo melhor, irmã Gilane. Ótimo, então mantenha. É que nem assim, você está 80 por hora, mantenha a velocidade. Glória ao Senhor Jesus. Mas não sei. Não, é assim, é porque, é bom que você não saiba. Sabe por quê? Porque senão você começa a olhar para você mesmo, tá? É melhor você manter assim, sem saber se está bom ou se está mal, mas obedecendo. Obedecendo e fazendo o que Deus manda, que aí o galardão e a glória está indo para o Senhor, tá bom? Então, o que aconteceu? Então, Adão, quando ele comeu do fruto do bem e do mal, o corpo dele deixou de ser aquele corpo espiritual, passou com um corpo material. Por isso que ele se sentiu nu, certo? Porque ele começou a observar o seu próprio corpo. Então, ele não tinha essa consciência material, animal. Aí ele se sentiu nu. Então, ele decaiu para um corpo sanguíneo, que é um corpo com a vida biológica, certo? Quando nós ressuscitarmos ou formos transformados, nós não vamos ter mais um corpo baseado no sangue, com a vida biológica, vai ser um corpo transformado. O corpo de Jesus transformado atravessava a parede, ia de um lado para o outro, e assim vai ser. E nós vamos ser guiados por Deus, né? A nossa cabeça é Jesus, nós vamos ter a mente de Jesus em nós, e nós vamos obedecer como um corpo, certo? Por isso que chama corpo, e a cabeça é Jesus. Amém? Glória a Deus.
E aí o que acontece com os anjos? Os anjos, eles obedecem ao Senhor, aí ele vê a tua experiência, aí ele olha para a tua vida, ele aprende com a tua experiência, ele cresce em conhecimento. Por quê? Porque ele está fazendo exatamente o que Deus quer. Então, nós acrescentamos conhecimento pela nossa vida aqui na Terra aos anjos. Então, a maneira como nós vivemos, né, como diz assim, o evangelho, né, que os anjos também querem atentar. Então, o evangelho que os anjos querem atentar é esse evangelho da fé, que quando você age pela fé, você ensina aos anjos o amor de Deus, né? Tanto eles recebem amor como você vive pelo amor, porque a fé opera pelo amor, né? Ah, pastor, eu estou muito mesmo numa rotina. Glória a Deus, tá bom? Então a fé opera pelo amor. Quando você tem fé, você é fiel a Deus, você não faz as coisas que Deus não se agrada, né? E você tem amor para com todas as pessoas ao seu redor. E se você não sente amor, você às vezes está com o coração duro, foi machucado, foi magoado, peça a Deus para tirar essas dores do seu coração, tirar os alfinetes, né? Uma época eu via que Deus estava tirando um monte de alfinete, gente me alfinetou tanto, eu estava tirando aqueles alfinetes, 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 alfinetes. O coração parecia aquele, sabe aquelas coisas da costureira? A costureira não tem um negocinho de espuma assim, que ela vai espetando as agulhinhas ali, e ela tem aquele bloquinho ali, aquele negócio que ela espeta todas as agulhas. Meu coração parecia aquilo ali. A irmã Luana falando assim, eu sou um fracasso. Não, irmão, não existe nenhum cristão que creu em Jesus verdadeiramente que seja um fracasso. Não existe isso. Isso é mentira do diabo, tá? Você pode estar numa fase muito difícil, tá? E Deus está tratando você. Quando você estiver numa fase difícil, Deus está tratando do seu caráter. Não existe sofrimento permitido por Deus que seja para te destruir. Tá? Não existe sofrimento que seja permitido. É sempre para te elevar. O que destrói é a desobediência e o sair da presença de Deus. O que destruiu Caim? Eu não vou mais buscar o Senhor, eu vou sair da presença de Deus. Foi isso que destruiu Caim. Entendeu? Quando ele resolveu abandonar ao Senhor. Então, irmãos, aí os anjos, né? Eles estão observando você no seu dia a dia, estão acrescentando conhecimento pela fé que você está exercendo na vida. Certo? E o inimigo, como é que o inimigo tem aumentado o mal dele? Porque o inimigo também aumenta o mal, os anjos aumentam as coisas boas. Ele aumenta o mal porque as pessoas estão vivendo as coisas más, e as coisas más estão alimentando o inimigo. Por isso que o inimigo quer que as pessoas continuem fazendo coisas erradas, para ele ficar no poder, elas ficar no poder deles. Entendeu? Glória ao Senhor Jesus. Exatamente, irmã Eliana, é isso mesmo. Satanás quer que ela pense isso, não pense. E outra, irmã, preste atenção. Maus pensamentos, às vezes, vêm por fraqueza da carne. Você não está se alimentando bem, não está conseguindo dormir bem, vira um ciclo vicioso, tá? Vira um ciclo vicioso. Se você puder fazer um jejum em favor da sua própria situação, faça, porque o jejum ele traz sono, o sono faz você repousar bem, e depois você retoma o seu ciclo, né? Tem um nome aí, parece que é ciclo circadiano, arcadiano, não sei como é que é o nome, que é o ciclo do sono, da acordar, levantar, se sentir bem, cansar, dormir, acordar, levantar. Então esse ciclo você precisa restabelecer, e às vezes você está sentindo depressão porque o seu corpo e a sua mente está sobrecarregada. Então faça um jejum para sentir aquele sono, orar bastante, sentir aquele sono, repousar bem e retomar o ciclo, tá bom? Tudo parado na minha vida, tem dias que estou bem, ou bate uma tristeza, fico fraca para orar. Tristeza é o sintoma da fraqueza para orar. Então faz assim, irmã, você deita na cama e começa a conversar com Deus, como eu faço. Quando eu estou muito fraco, eu não me ajoelho, eu fico deitadinho na cama e começo a conversar. Aí eu vou fazendo, aí eu fico meio embriagado assim de sono e acabo dormindo. Mas aquilo lá vai te fazer se restabelecer. Todo dia que você estiver fraca e cansada, deita e conversa com Deus deitado. Deus aceita, tá? Ele sabe qual é a situação que você está passando, tá bom? Glória ao Senhor Jesus. Amém? Isso, autopiedade também. A gente achar que a gente é inútil, a gente achar que a gente é o coitadinho, isso é sentimento de Satanás. Isso não é sentimento de Deus, não, para o seu coração. Tente se libertar disso. Veja qualquer mágoa, qualquer tristeza, qualquer desilusão que você teve,
né? Coloque para Deus. A receita é simples, irmãos. Tudo que você identifica, você traz para o Senhor. Fala para Ele o que você sente, o que você espera, o que você almeja, né? Todas as coisas boas e ruins que você tem dentro de você, certas e erradas, conta para o Senhor, né? Glória ao Senhor Jesus. Amém? Então, irmãos, entendeu a diferença entre o ser humano e os anjos? Então, os anjos, ele não tem esse corpo terreno, que tem o sangue, né? Ele tem um corpo espiritual, né? E os anjos podem até aparecer em forma de vento, em forma de fogo. Então, eles mudam o estado do corpo deles, né? É por isso que o Senhor fala lá em Salmos, né, que aos seus ministros ele faz labaredas de fogo e faz vento, né? Então, quando nós recebemos o nosso corpo transformado, nós vamos estar nessa categoria, acima desse corpo humano aqui, porque nós vamos reconquistar por Jesus, né, que ele já reconquistou, toda a sorte de bênçãos espirituais que Deus deu antes da fundação do mundo para sermos imagem e semelhança dele, que Adão perdeu. Então Adão era inocente, não sabia nada disso, né? Agora a humanidade volta para Deus com o conteúdo do amor, né, que nós experimentamos nessa jornada aqui na Terra. Glória a Deus, aleluia. Então sejamos aqui a irmã Lara, né? Deus está cada dia nos ensinando a ser fortes, valentes, guerreiros de Cristo. Isso mesmo, irmã. Seja uma guerreira forte, né? Guerreira é uma pessoa firme, determinada no espírito, determinada a servir, a amar e a fazer a vontade de Deus. Irmãos, todos nós sofremos ataques, todos. Não é porque eu estou aqui pregando que eu não sofro ataque. Pastor João sofre ataque, pastor João sofre ataque, pastor Aníbal sofre ataque. Mas nós não precisamos ficar presos no ataque. Tem vezes, irmãos, que eu levo tempo, muito tempo, sofrendo um ataque espiritual para me recuperar. Às vezes levo anos, mas eu persisto e clamo, e vou chorando, e vou pedindo até que Deus dá a força, e Ele vai te alimentando, né? Ele faz que nem aquela pessoa que está no hospital, na cama, ele mete um soro em você, e vai injetando dentro de você, e você não está nem percebendo, ele vai injetando força. E aos poucos você vai recuperando a sua força na luta. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né, por que foi Jesus precisou derramar o seu sangue, porque o corpo de Adão, ele decaiu para um corpo sanguíneo, e nós agora vamos ter um corpo como o de Jesus ressuscitado, que é um corpo que foi esvaído o sangue, e a vida não é mais a do sangue, uma vida espiritual como a de Jesus, né? E Jesus tem o poder sobre o céu e sobre a terra, né? E nós, juntamente com ele, nas regiões celestiais, podemos reinar. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Fiz o jejum e Deus me deu vitória. A irmã Lara está falando. Deus abençoe, pastor. Ontem sofri muito ataque. Frequentemente, todos nós, irmãos, todos os que estão fazendo a vontade de Deus sofrem ataque. Como diz, ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né? Esse é um ditado que dizem por aí. Então, é verdade. Se você está sofrendo ataque, alguma coisa boa você está fazendo para Deus. E aí o inimigo não está contente, tá bom? Se tivesse tudo muito, as mil maravilhas, aí é que era preocupante, né? Então, mas não se deixe cair pelo ataque, né? Não se deixe cair. Não é fácil, eu falo isso, mas não é fácil. Na hora que o ataque vem, parece que a mente da gente fecha, o coração se fecha, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue tomar decisão, mas se humilha. Melhor coisa é se humilhar e clamar. Chorar, todo mundo sabe fazer, né? O bebê, a primeira coisa que ele aprendeu quando ele saiu da barriga da mãe é chorar. Então chora, se humilha, tá? Não é mesmo você que tem a força, é só Deus, né? Eu estive nessa situação de ataque, acho que todos nesse tempo têm sofrido devido à sua vida. Exatamente, irmã Maricléia, exatamente. Nós estamos sofrendo porque está próximo. E o aperto, ele vai sendo grande. Irmãos, Deus me deu aquela palavra do ovo, né? Que está prestes a se romper, como o pintinho que vai sair da casca. Nós somos esse pintinho dentro da casca do ovo, que é essa carne, nós vamos romper ela. Então, quando vier as coisas acontecendo, né, nós vamos nos alimentar na fraqueza, nas dificuldades, e vamos crescer espiritualmente e vamos romper a casca, certo? Eu dei aquela figura da pipoca nos vídeos anteriores, né, que a pipoca ela tem a água dentro,
ela é aquecida, a água estoura e faz a pipoca branquinha. Eu comparei a água com a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, que é Jesus no nosso coração, o fogo vem e vai estourar branquinhos, né? Se estourar aquela pipoca pretinha, né? Que não tinha palavra. Então, essa é a diferença entre o joio e o trigo, né? Então, a Ilha está falando aqui, paz, meu nome é Maria, é a primeira vez que participo, pastor Lu, preciso entender, sei que me falta conhecimento, sinto trazer distante por mais que clamo, oro e peço por fé. Então, irmã, a irmã Marité, veja só, amar a Deus e amar ao próximo é o ponto de partida. Como é que se mostra que você ama a Deus? Amando o seu próximo. Você está se sentindo vazia, mas procure fazer coisas para as pessoas por amor, né? Não para ser vista, não para ser recompensada, mas por amor. Simplesmente faça as coisas por amor. E Deus vai te encher. E leia a Bíblia, ore, busque, clame, né? Faça o que a gente é de costume, né? Do crente. Leia, orar, jejuar. Amém? Ó, o pastor João chegou. Agora deu. Glória a Deus. Deus encheu o vaso aqui para completar o tempo, né? Deu certo? Não desista, somos mais que vencedores, falou a irmã Maricléia. Glória a Jesus. Deu certo, glória a Deus, estamos aqui. Meus amados, você tem mais 4 minutos aí com o pastor Lucas. Ele tem mais tempo. Mas aquela foi boa, hein? Jogar a pedra numa árvore que não dá fruto? Olha só. O inimigo ele só joga pedra em nós porque a gente está dando fruto. É verdade, pastor, não sei o que acontece, parece que nós não sabemos o que fazer, isso mesmo, pastor. Temos que nos humilhar. Exatamente, irmão. Sempre humilhar é bom, sempre clamar é bom, sempre chorar é bom, sempre fazer jejum é bom, né? Mas não seja religioso, não faça isso para querer ser grande, faça isso para poder obedecer e fazer o que Deus está pedindo, tá? Grande é o Senhor e Ele é que vai fazer as coisas no tempo certo, tá bom? Então, o que o senhor diria aí, pastor? O que o senhor diria aí nos últimos, se o senhor tivesse resumir aí para falar para as pessoas, amor, falar para as pessoas como seguir o caminho, andar com o Senhor, o que o senhor falaria? Lembre-se que há pessoas dentro e fora da igreja, tá, mãe? Tá. Então, aquela regra de ouro, né, que faça aos outros o que você gostaria que fizesse. Se você gosta de um sorriso, dê um sorriso. Se você gosta de um abraço, dê um abraço. Se você gosta de um presente, dê um presente. Se você gosta de ser elogiado, elogie. É sempre a regra do espelho, né? Sorria para o espelho, ele vai sorrir para você. Essa é a regra básica, é o primeiro degrau, né? Nós temos a escada de Paulo, a escada de Pedro, que já falamos aqui, né? Que é a paz. Quer ver? Vamos ver lá aqui a escada de Pedro, que é aquilo que vai fazendo você subir. A irmã que está dizendo que está se sentindo vazia, vamos lá, vamos ver aqui como é que ela vai subir aqui. Vamos ver aqui, a escada de Pedro. Eu anotei aqui. Então, 2 Pedro, capítulo 1, de 5 até o 8. Porque vós também, pondo nisso mesmo, toda a diligência acrescenta a fé, a virtude a ciência, tá vendo? Diligência é fazer as coisas certinho. Com você fazendo as coisas certinho, você adquire fé. Quando você adquire fé, você adquire virtude. Virtude é uma força, é um poder. Quando você tem o poder, você vai tendo ciência, que é o conhecimento, a sabedoria. Depois você vai ficando temperado. O que é uma pessoa temperada? A pessoa que não se exaspera, não cai em irritação. Aí você adquire a paciência. Da paciência você tem piedade, amor pelas pessoas. Piedade e amor pelas pessoas, né? Fazer as coisas pelo bem dos outros. Aí você adquire o amor fraternal e a caridade, que é Deus. Então você vai fazendo esses degrauzinhos. E quando tiver a luta, paciência, sustente-se na paciência, trava na paciência, tá bom? E obediência, como diz o profeta João Batista, paciência e obediência. Amém, 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 querido. O senhor quer pedir uma oração para os irmãos ao redor do mundo? Amém. Preciso conversar com Jesus tudo que me entristece. Ele pode me ajudar porque ele me conhece completo. Exatamente, irmão. Converse com ele. Senta e chama para um particular, tá bom? Deus que abençoe. Vamos orar então. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, Abba, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos pela alegria de estarmos te servindo, pela alegria de estarmos na comunhão, por estarmos, Senhor, nos recuperando de anos e anos de luta, Senhor, e de tristezas que muitas vezes nos acompanharam. Que o Senhor esteja quebrando os grilhões, Senhor, e as cadeias que tenham prendido os irmãos até agora, Senhor, que caiam por terra em nome de Jesus, com a espada do Espírito, corte todo o laço do inimigo, toda tristeza, toda angústia, toda falta de fé, todo desânimo na vida da irmã Luana, na vida de qualquer irmão aqui,
que esteja com algum problema espiritual, com algum problema material e financeiro, eu corto em nome de Jesus todos os laços do inimigo, que venha a tua bênção, a tua presença, a tua luz, Senhor Jesus, e até a prosperidade, porque não é o nosso objetivo é ser cidadão celestial, é amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas também precisamos estar próximo em tudo que fazemos, Pai. E assim nós abençoamos todo o povo de Deus na face da terra, e ao teu povo Israel, que também espera por ti, que eles venham a te conhecer no meio de todas as tribulações que estão acontecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Muito obrigado, pastor. Eu lembrei que o senhor estava falando que o inimigo segura até as provisões que Deus envia para nós, as riquezas e tudo, ele segura de nós. Isso, nós temos que orar para isso. Né? Para cortar esses laços, desprender. Fica na paz, querido. Amém. Glória a Deus. Carrega a sua luz aí com você. Amém. Glória a Jesus. Estamos firmes. Glória a Deus. Tá, boa noite, mano. Boa noite, rapaz. Meus amados, então.